Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, Guilherme, Fernando, para a gente falar um pouquinho de um assunto que a gente escuta bastante no dia a dia, né? Na negociação B2B, bom, confiança vale muito mais do que preço. A gente vê que no segmento industrial, principalmente, distribuidores com quem a gente conversa, muito se fala de preço, né? Negociações que baixam preço, descontos, e uma coisa que a gente defende muito aqui é que o cliente ele pode até comprar contigo no preço, mas o que vai fazer ele ficar contigo é a confiança. E se a confiança não for acertada desde o início da negociação ou na hora que for entregue, ele sai depois e você fica queimado. Então a confiança vale mais. E a gente quer discutir um pouco sobre isso, a confiança que a marca constrói, nessa conversa, nessa pílula de um bate-papo que a gente vai ter agora. Você entende que uma compra B2B, principalmente de uma negociação mais complexa, eu preciso ter gerado valor antes, porque senão o menor preço sempre é o que vai prevalecer. Mas se eu tenho uma construção de marca anterior, se eu gerei uma confiança, um relacionamento anterior, eu já sei que aquela empresa entrega o que eu preciso, será que eu vou escolher mesmo o melhor preço e vou me arriscar a me queimar numa nova empreitada aí com uma nova empresa? Será mesmo que faz sentido comprar só pelo menor preço? Eu acredito que não. E o que eu tenho visto nas empresas B2B por aí também não. A gente vê que quanto mais complexa uma negociação, mais fatores fazem parte do processo de decisão, né? Se a gente olha só o preço, será que a entrega vai ser confiável? Será que a gente vai ter o retorno que a gente busca? Será que é um risco que vale a pena assumir, dependendo se for um serviço, se for um produto? Então, a confiança, quando ela é construída, ela gera pra gente um poder de negociação muito forte, né? A gente vê, por exemplo, ninguém procura por preço quando vai contratar, por exemplo, um cirurgião, certo? Ninguém vai buscar o mais barato. Ninguém vai buscar o mais barato quando vai contratar algo que realmente fala sobre um assunto delicado. E quando a gente fala, por exemplo, do faturamento de uma empresa, por que buscar o mais barato? Quando a gente vê que quanto mais o assunto é delicado, quanto maior o impacto daquela decisão, menor o preço se torna com relação aos outros fatores de tomar de decisão. Poxa, tempo de resposta, tempo que você vai ter de retorno com aquele investimento, o quanto aquele produto que você quer começar a negociar vai começar a ter uma rampagem realmente interessante na sua curva de clientes ali, né, na sua curva de mix de SKU, dos seus produtos. Então, várias variáveis impactam no processo da tomada de decisão. E quando a gente quanto mais complexa a venda, menos o preço realmente tem o valor que ele deveria ter quando se fosse uma venda B2C, onde muitas vezes a negociação é preço ali no ponto de venda, né? A conversa vai ser realizada e preço, desconto, e a primeira coisa que o vendedor fala é desconto, né? A gente vê que as vendas, quanto mais high ticket, mais ciclo de venda longo, mais dificuldade a gente tem de ficar colocando só desconto. E se o próprio vendedor, se a empresa coloca desconto como argumento de venda, ela pode até ter uma quebra de autoridade, né? Como primeira arma de negociação. A escolha de um parceiro, de uma empresa estratégica que vai te ajudar a gerar demanda e gerar novos negócios e aumentar sua receita na sua empresa que vende B2B, que é uma indústria, uma distribuidora, etc. Se você contratar de uma forma a olhar para aquela empresa de forma rasa, aquela que geralmente ela tem um monte de vendedores, mas você quase nunca vê o time de entrega dela, você vê que é recorde de venda, beleza, recorde de venda da empresa, mas será que tem um background ali por trás que entrega de fato tudo aquilo ali que eles estão vendendo, né? Nós vemos por aí que a barreira para empresas que trabalham e se dizem que são especialistas em geração de demanda ou marketing ali, ficou muito baixa, e isso trouxe muitos profissionais que às vezes eles até acabaram por prejudicar um pouco esse mercado, né? Então eles vão entrando em muitas empresas e chegam muitos empresários, muitos empreendedores até a gente com essa dor aí, que já passaram por outras empresas que ofereceram um determinado projeto, né, que também é B2B, e não dá a devida atenção, não tem o expertise certo, e acaba enrolando ali, acaba frustrando o empreendedor. Isso também acontece quando a indústria B2B vai vender pro seu público-alvo, né? Então, trazer uma consciência da robustez e da autoridade que você tem para poder entregar o compromisso, cases que você tem para poder dizer que o seu produto B2B faz todo sentido para aquela solução que você está oferecendo para o seu público. A confiança, ela vem muito da autoridade que a gente passa desde o primeiro contato que uma pessoa ou uma empresa tem com a nossa marca.
desde o momento que ele teve um desafio e entendeu que a gente resolvia ele, ou alguém falou dessa empresa para ele, ou lá no vendedor, quando ele conversa com alguém, qual que é a clareza que a gente passa em todo o nosso processo de jornada de compra, de que a gente sabe o que faz, de que a gente tem processos, de que a gente é transparente no que a gente faz, de admitir quando algo não faz sentido realmente, ou até concordar com o cliente, né? Esse tipo de autoridade e maturidade que só é construída no campo de batalha, ali no dia a dia, passa para o cliente essa confiança. Só que se essa confiança que a gente passa no contato, ela não é transmitida dos nossos, por exemplo, canais digitais, se a gente não constrói essa autoridade no segmento por lá, o nosso cliente ele pode chegar com uma consciência muito baixa de quem a empresa é. E deixar isso dependente do vendedor de construir toda essa consciência e autoridade da marca pode ser um tiro no pé. Porque a gente depende da pessoa que tá ali, que é muito importante, o vendedor, para fazer o relacionamento, mas é muito difícil de, em uma reunião de vendas, construir toda uma autoridade que uma marca precisaria construir ao longo de muito tempo. Tem empresas que, por exemplo, tem um ciclo de venda muito longo, de 3 anos para poder fazer uma venda. Como que o vendedor vai fazer esse relacionamento, né? O cliente, ele ver a empresa a todo momento em vários canais permite com que, por exemplo, ele veja quando chega o momento da compra, quando ele tem um desafio que você resolve, ele tenha bem claro na cabeça dele que ele pode confiar em você, porque ele já viu você em tanto lugar, né? A consciência da marca já foi muito construída. O posicionamento na mente do cliente já ficou muito claro. O posicionamento é o espaço no mercado que a gente tem com relação ao concorrente nosso, ocupado na cabeça do nosso cliente. Então a gente tem que ter muito claro qual que é a tese que a marca defende, o que realmente ela defende ali, quando o cliente vai entender quem a gente é, né? Poxa, qual que é o espaço de mercado e o que a gente defende. Quando a gente tem isso muito claro, como que a gente começa a gerar isso? Poxa, indo no mais técnico, né? E-mail marketing, WhatsApp, SMS, canais de relacionamento, o meta é muito forte pra gente conseguir fazer isso, anúncios, a comunicação, né? A gente precisa comunicar. Então, se a gente só se posicionar, mas não comunicar isso, a gente tem um gargalo ali no meio do processo, né? Então a gente precisa estar comunicando e gerando essa autoridade ao longo do processo de compra para ajudar, inclusive, na venda. Comunicar atributos da marca que fazem chegar lá primeiro na frente, chegar na sua frente quando você vai chegar num cliente e já trazer uma percepção, já trazer uma autoridade sua antes de você começar uma negociação. Quem comunica mais vende mais. Então você precisa comunicar muito, você precisa ter argumentos de comunicação que façam sentido com o seu posicionamento e comunicar isso incansavelmente. Muitas vezes, no meio de uma negociação, você começa a entender que o cliente está com várias objeções bobas, às vezes até uma insegurança, que é uma coisa tão simples que ele ainda não entendeu, algo que é básico para você, que é básico do seu negócio, que ele já deveria ter assimilado antes de você chegar lá com uma proposta, e às vezes você tem que voltar naquilo ali, aquilo acaba virando uma objeção e atrapalhando a sua negociação, a sua venda, o seu pitch de vendas. Isso é uma clara identificação de que a sua autoridade, a sua consciência de marca, do que você faz, do que você entrega, dos seus benefícios, não conseguiu quebrar aquela insegurança antes de chegar naquele cliente, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar para a sua marca, como que ela pode chegar antes do seu vendedor, a mapear os pontos de contato e comunicar muito isso, comunicar o que é o seu produto, o que ele vende, quebrar objeções já antes da venda, é algo que já vai fazer a sua autoridade chegar antes de você, o que você entrega, e o seu cliente já está com uma consciência muito bem formada sobre quem você é, sobre o que você faz e como o seu produto resolve o que ele tem, para ele não ficar gerando objeções básicas e até bobas na hora de você estar oferecendo um produto para ele. Ele não vai estar mais inseguro quanto a você. Então é isso, foi um pouquinho do que a gente falou sobre confiança e preço, né? Bom, tirando como conclusão, o valor diminui o peso do preço. Quanto mais valor que a gente coloca, menos o preço tem peso na tomada de decisão. Se isso agregou para você e faz sentido pro seu negócio, comenta aí, curte, manda para aquele seu parceiro de negócios que muitas vezes traz isso como uma situação que acontece muito, né? Clientes tentando negociar sempre preço, desconto. A gente precisa construir confiança. E a gente falou um pouquinho desse assunto aqui. Continua acompanhando a gente nas nossas redes, a gente tem nosso Instagram lá, nosso YouTube, e a gente vai estar sempre postando conteúdo para falar sobre como impactar vendas, marketing, posicionamento, geração de receita no mercado nacional para indústrias distribuidoras. Até a próxima!